Então, assim, para vocês entenderem o contexto como um todo, eu vou deixar anexado para vocês esses slides, estão baseados em um artigo que eu escrevi há algum tempo atrás, eu publiquei no Jornal da Ciência, eu vou deixar para vocês o artigo anexado, o link, mas resumindo, para vocês entenderem a história mais ou menos, algumas pessoas usam, né, eu já ouvi esse termo, inclusive em entrevistas, assim, e-mails que eu troquei, o nome chamado de Dry Biology, Wet Biology, que basicamente seria assim, ó, Dry Biology seria a biologia seca, né, e o Wet Biology seria a biologia molhada, basicamente é a forma de diferenciar a biologia feita em laboratório, né, que seria a biologia seca, e a biologia feita em laboratório, desculpa, a biologia feita em computadores, também a palavra laboratórios pode ser enganosa, mas laboratório no sentido de computação e laboratório no sentido de sistemas biológicos. Então, o uso desses dois modelos fez com que algumas pessoas separassem o que é a biologia seca e a biologia molhada, né? Então, assim, a Wet Biology, né, basicamente estuda biologia tradicional, né, que seria a biologia laboratório opaca, que a biologia Dry Biology, ou a biologia seca, são novas formas de estudar sistemas biológicos pelos computadores e modelos, ou seja, como o nome diz, ela é sendo uma biologia baseada em computadores, baseada em simulações. E antes que você pense que não tem muito avanço, tem bastante avanço. Como exemplo, rumores falam que a estrutura secundária das proteínas foram descobertas através de computadores, né? E hoje em dia, basicamente, quando você vai estudar proteínas, são através de simulação computacional. Não tem, algumas situações você não tem como estudar isso usando Wet Biology. Então, criou-se uma espécie de área específica. Algumas vezes você tem interseção entre as duas, né, onde você consegue tanto fazer simulação computacional quanto você consegue fazer simulação em laboratório. Mas em algumas situações não tem como. Por exemplo, tem a ver com o meu doutorado. Se você vai estudar, por exemplo, um paciente com diabetes, você quer estudar a grelina do paciente, faz um sentido você deixar o paciente morrer para fazer amostras, né? Você só consegue fazer isso em um modelo, né? Então, assim, apesar de que os modelos matemáticos, a biologia e a medicina ainda é bastante incipiente, o uso desses modelos, na verdade, tem muito potencial de conseguir acessar situações que geralmente não vão, o que já acontece nas engenharias, acontece na física, situações que os experimentos tradicionais não conseguem acessar. Então, dadas as linhas de pesquisa Dry Biology, né, você pode fazer algumas perguntas, né, por exemplo, empregar em sistemas virtuais, né, que seriam humanos virtuais, né. Então, assim, se você tem um conjunto de equações, né, a pergunta que todos se fazem, se você tem um conjunto de equações, seria possível estudar situações, cenário, que vai ser basicamente o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma simulação usando controle ótimo de tumor, né, de câncer. Então, apesar de que o modelo é simples, você pode pensar que uma situação real, as pessoas vão tentar simular primeiro o câncer, né, no modelo, né, assumindo que no futuro a gente tem modelos cada vez mais precisos, cada vez melhores. A simulação poderá ser feita em computadores, em vez de fazer no paciente. Então, seria uma espécie de estudo primário de soluções diagnóstico e prognósticos, né? Então, assim, até que ponto podemos realmente ir na descrição matemática de sistemas biológicos? Essa é uma questão que tem quebrado a cabeça de vários pensadores da área, porque até algum tempo atrás não se acreditava que seria possível. Achava-se que a biologia pertencia a uma espécie de conjunto de leis paralelas, o que não é mais. Hoje em dia é basicamente aceito na comunidade científica de que os modelos biológicos possuem as mesmas leis da física, o que quer dizer em termos simples que se essa hipótese for correta, é somente questão de tempo até que a gente consiga descrever matematicamente, computacionalmente sistemas biológicos.